Se até hoje você nunca conseguiu entender por que tem tanta guerra envolvendo Israel, esse conflito com a Palestina e por que tem tanta guerra até hoje, eu vou explicar de uma forma fácil com uma linha do tempo de tudo que aconteceu até chegar nesse ponto. Lá em 1500 a.C., a região onde fica Israel hoje em dia era chamada de Canaã, e lá viviam vários povos diferentes. Os que mais se destacavam eram os hebreus, que depois viraram os judeus, e os filisteus. Lembra deles porque eles são importantes depois. 300 anos depois, em 1200 a.C., essa região toda foi conquistada por Jacó, aquele lá da Bíblia mesmo, que teve uma revelação divina onde Deus mudou seu nome para Israel e falou que Canaã era a tão falada terra prometida. Então Jacó, agora Israel, e seus seguidores e descendentes habitavam a região, que eram os israelitas, judeus. Nessa época, os filisteus, que eu citei lá no começo do vídeo, quase não existiam mais, eles foram se miscigenando e acabaram perdendo sua identidade. Só que essa região era tão sagrada e tão importante que começou a ser conquistada por vários povos e impérios. E toda vez que algum povo conquistava esse lugar, eles ordenavam que os judeus fossem saindo de lá, o que é chamado de diáspora, é a dispersão dos judeus pelo mundo. A primeira diáspora foi em 722 a.C., quando o Império Assírio invadiu e começou a mandar os judeus saírem de lá. Em 586 a.C., o Império Babilônico invadiu e também mandou que os judeus saíssem de lá. E a diáspora mais significativa começou a ocorrer no ano 70 d.C., quando o Império Romano conquistou a região. Os judeus não queriam aceitar e se rebelaram algumas vezes, mas o Império Romano foi bem firme, destruindo o Templo de Salomão, que era sagrado para os judeus, e mudando o nome do local para Síria-Palestina. Palestina vem de Filistia, que vem de filisteus, então eles fizeram isso para provocar os judeus. Então praticamente todos os judeus saíram de lá e foram principalmente para a Europa e várias outras regiões do mundo. Com o passar do tempo, essa região foi sendo conquistada por vários outros povos, como em 395 d.C., que foi conquistada pelo Império Bizantino. E quem passou a habitar a região foram os cristãos. Até que no ano 638 a região foi conquistada pelos muçulmanos no chamado Califado Rashidun. E os árabes muçulmanos que habitavam lá começaram a ser chamados de palestinos, então a região ficou conhecida como Palestina. Mas enquanto isso, o que estava acontecendo com os judeus que estavam espalhados pelo mundo todo? Eram muito perseguidos e discriminados, principalmente na Europa, por serem estrangeiros. Principalmente na Alemanha, que eles eram acusados de tudo de ruim que acontecia com o país. Eles eram acusados de envenenar poços, crianças, principalmente na Alemanha, onde eles eram acusados de tudo de ruim que acontecia com o país. O que se agravou ainda mais com o nazismo de Hitler até acontecer o Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, o que acelerou e fortificou ainda mais o sionismo, que já existia, que é um movimento bem polêmico que afirma que os judeus têm direito de voltar lá para aquela terra prometida que eu falei no começo do vídeo, que é bastante controverso porque envolve aquela questão de supremacia racial, mas isso é assunto para outro vídeo. E para tentar levar esses judeus que sobreviveram para um local seguro, a ONU fez a seguinte proposta em 1947. 55% da região da Palestina vai ficar com os judeus, onde vai ser criado o Estado de Israel, e lógico que os judeus acharam isso ótimo e concordaram. E 45% iam ficar com os palestinos, que eram os povos que já estavam nessa região, e seria criado o país Palestina. Os palestinos não aceitaram, se rebelaram e declararam guerra contra Israel junto com vários outros países, porque afinal eles já estavam lá há mais de 1000 anos, então eles não queriam deixar suas casas, né? É como se chegassem no Brasil e falassem: olha, a terra antigamente não era dos indígenas, então metade da terra agora vai ser para eles e quem tiver na parte deles vai ter que sair. Com certeza ninguém ia gostar, né? Israel acabou ganhando essa guerra porque tinha um forte apoio militar dos Estados Unidos, e a gente sabe muito bem o porquê, né? A gente não pode esquecer que é uma região cheia de petróleo e gás natural. E em 1949, Israel acabou ocupando 78% do território, e os palestinos ficaram sem país oficial. Com isso, foi criado o Hamas pela Palestina, que atualmente controla a faixa de Gaza e a região da Cisjordânia, que alguns países acusam de ser um grupo terrorista, enquanto outros afirmam que é só um grupo de resistência. Isso foi virando uma bola de neve, e de lá pra cá vários países começaram a apoiar Israel ou a Palestina, como o Irã, que é um dos principais apoiadores do Hamas e da Palestina. E digamos que todo mundo tá de olho nessa terra, porque é uma região sagrada religiosamente pros judeus, pros muçulmanos e pros cristãos, além de ser uma região muito rica em petróleo, gás natural e ser uma grande rota de comércio. E afinal, quem é que tá errado nessa história? Quem é o real culpado? Israel ou Palestina? Será que o grande vilão não seria o imperialismo, principalmente o romano e a Alemanha?